Ele voltou para casa e encontrou sua faxineira ajoelhada, chorando. Não era dor física, era algo muito mais profundo. O que começou ali se tornaria um amor proibido. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Helena sempre chegava às 6 da manhã em ponto. O porteiro do edifício Mandarim já nem olhava mais quando ela passava pela portaria com sua bolsa surrada e os sapatos que faziam barulho demais no mármore do lobby. Era apenas mais uma funcionária, invisível na engrenagem silenciosa daquele prédio de luxo no coração da Faria Lima, em São Paulo. A cobertura 511 era seu mundo há 2 anos, 53 andares acima do caos urbano, onde o silêncio era tão denso que chegava a doer nos ouvidos. Helena conhecia cada canto daquele apartamento imenso, os móveis cobertos por tecidos caros, as obras de arte que custavam mais que ela ganharia em 10 vidas e principalmente o vazio que pairava em cada cômodo como uma presença fantasmagórica. Vicente Calderon era um nome que ela via estampado em revistas deixadas sobre a mesa da sala. Empresário do ramo petrolífero, herdeiro de uma fortuna construída em negócios obscuros, figura enigmática que aparecia em eventos sociais sempre sozinho, com um sorriso protocolar que não chegava aos olhos. Para Helena, ele era apenas uma sombra. Fotografias em molduras pesadas, um perfume amadeirado que persistia no ar mesmo quando ele estava ausente por semanas, e rastros de uma vida vivida na penumbra. Naquela manhã de março, a chuva batia contra os vidros gigantescos com uma violência quase musical. Helena havia chegado mais cedo que o costume, carregando um peso no peito que ela não conseguia nomear. Era sempre assim quando as datas se aproximavam. Março. O mês em que tudo havia desmoronado em sua vida, 16 anos atrás. Ela caminhava pelos corredores da cobertura com os pés descalços. Uma liberdade pequena que se permitia quando tinha certeza de estar sozinha. O piso aquecido contrastava com o frio que sentia por dentro. Aquela sensação de estar sempre fora do lugar, sempre escondida, sempre fugindo de algo que nunca a abandonava completamente. Foi na biblioteca que aconteceu. Helena estava passando, um pano nas prateleiras quando seus olhos se fixaram no piano de cauda, coberto por um lençol branco. Não sabia por quê, mas naquele momento algo dentro dela se rompeu como uma represa que cede à pressão da água acumulada. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas e abundantes, carregando anos de dor comprimida, de medo constante, de uma solidão que ela carregava como uma segunda pele. Ajoelhou-se no chão, as mãos tremendo enquanto tentava conter os soluços. Era um choro que vinha de muito longe, da menina de 17 anos que havia fugido no meio da noite, dos anos vividos olhando para trás, com medo de ser encontrada, da sensação permanente de ser uma estranha em sua própria vida. Helena não ouviu os passos no corredor. Não percebeu quando a porta da biblioteca se abriu lentamente. Só tomou consciência de que não estava mais sozinha quando uma sombra se projetou no chão à sua frente. Vicente Calderon estava ali, parado a alguns metros de distância, e pela primeira vez em 2 anos Helena o via de verdade. Não era a figura imponente das fotografias, nem o fantasma rico que habitava sua imaginação. Era um homem de aparência cansada, com cabelos grisalhos nas têmporas, olhos escuros que pareciam carregar seus próprios fantasmas. Ele usava um terno amarfanhado, como se tivesse dormido vestido. E havia algo em seu rosto que Helena reconheceu imediatamente: a familiaridade com a dor. Eles se olharam em silêncio por longos segundos. Helena tentou se recompor, enxugando o rosto com as costas das mãos, mas as lágrimas continuavam brotando como se tivessem vontade própria. Vicente moveu-se lentamente, tirando um lenço do bolso do paletó e estendendo-o na direção dela, mantendo a distância respeitosa. Helena balançou a cabeça recusando, não por orgulho, mas porque havia aprendido desde muito nova que aceitar qualquer coisa de um homem podia ter um preço que ela não estava disposta a pagar. Vicente entendeu, guardou o lenço e, para surpresa dela, sentou-se no chão
encostando, as costas na estante de livros a alguns metros de distância. Nenhum dos dois falou. A chuva continuava batendo nas janelas, criando uma trilha sonora melancólica para aquele encontro improvável. Helena sentia-se exposta, vulnerável, mas ao mesmo tempo havia algo estranhamente reconfortante na presença silenciosa daquele homem que não fazia perguntas, não oferecia palavras vazias de consolo, apenas compartilhava o espaço e o tempo com ela. Quando finalmente conseguiu parar de chorar, Helena se levantou devagar. Vicente continuou sentado, olhando para as próprias mãos. Ela passou por ele sem dizer nada, mas quando chegou à porta, ouviu sua voz pela primeira vez. Era mais grave do que imaginara, com um sotaque quase imperceptível que denunciava origens que ele preferira esquecer. Desculpe, disse ele, ainda sem olhar para ela, por ter interrompido. Helena parou na soleira da porta, o coração batendo, descompassado. Queria dizer que ele não havia interrompido nada, que sua presença havia sido estranhamente consoladora, que fazia muito tempo desde que alguém a tratara com tanta delicadeza. Mas as palavras não vieram. Em vez disso, ela apenas assentiu levemente e saiu. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Revivia cada segundo daquele encontro, tentando decifrar o que havia acontecido. Pela primeira vez em anos, ela se sentira vista. Não apenas observada ou julgada, mas verdadeiramente vista. E isso a assustava mais do que qualquer perseguição do passado. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas inegável na rotina da cobertura 511. Helena chegava na mesma hora, fazia o mesmo trabalho, mas agora havia sinais de que Vicente estava presente de uma forma diferente. Não eram encontros casuais, ele parecia evitá-los cuidadosamente, mas pequenos vestígios de uma presença atenta que a deixava inquieta. Na segunda-feira, encontrou um livro de poesia aberto sobre a mesa da sala. Vinícius de Moraes, leu, em voz baixa, reconhecendo o nome que havia mencionado uma vez sem pensar, quando falava sozinha enquanto limpava. Era um hábito antigo, conversar consigo mesma para quebrar o silêncio opressivo. Nunca imaginou que alguém estivesse ouvindo. Na terça, foi o disco de vinil que começou a tocar exatamente quando ela entrou na biblioteca. Billie Holiday cantava Strange Fruit com aquela voz que parecia carregar toda a dor do mundo. Helena parou de trabalhar para escutar, e foi quando percebeu que não era coincidência. Alguém havia programado aquilo para ela. Na quarta-feira, o bilhete apareceu colado discretamente no espelho do banheiro de hóspedes. Você gosta de chá de jasmim? Estava escrito numa caligrafia elegante, masculina. Helena arrancou o papel com as mãos trêmulas, como se fosse uma evidência de crime, mas guardou-o no bolso do uniforme. Vicente a rondava. Essa era a palavra certa. Não invadia seu espaço físico, mas habitava sua mente de uma forma que ela não conseguia controlar. Helena começou a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A xícara de café ainda morna na pia, a cadeira da escrivaninha ligeiramente desalinhada, o cheiro mais intenso do perfume dele em determinados cômodos. Era perigoso. Helena sabia que estava entrando em território desconhecido, mas algo dentro dela, uma parte que havia sido silenciada por tanto tempo, começava a despertar. Era a vontade de ser vista, de existir para alguém além de si mesma, e isso a aterrorizava mais do que qualquer fantasma do passado. A verdade sobre Helena era uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Aos 17 anos, ela vivia numa comunidade religiosa no interior de Minas Gerais. Uma espécie de seita liderada por um homem chamado Josué Mendes. Sua família havia se juntado ao grupo quando ela tinha apenas 8 anos, depois da morte traumática do pai num acidente de trabalho. A mãe Conceição mergulhou na fé como quem se afoga em desespero, e Helena foi arrastada junto. A comunidade pregava a pureza absoluta, a submissão feminina e a obediência cega aos líderes. As mulheres usavam roupas longas, cabelos sempre presos, e viviam numa constante vigilância mútua. Helena cresceu acreditando que qualquer desejo, qualquer pensamento que fugisse dos ensinamentos de Josué era pecado mortal
que a condenaria ao fogo eterno. Aos 16 anos, foi escolhida para se casar com Josué, que então tinha 43. O casamento seria uma bênção, uma forma de ela servir ao propósito divino. Helena sabia o que isso significava. Havia visto outras meninas serem abençoadas e depois caminharem pela comunidade com olhos mortos, grávidas precocemente, submetidas a um homem que usava Deus como desculpa para seus próprios desejos. Na noite anterior ao casamento, Helena encontrou uma pequena chave enferrujada escondida entre as coisas da mãe, que havia morrido 2 anos antes de tuberculose. Junto com a chave, havia uma carta amarelada. Minha filha, se um dia você precisar de liberdade, procure a porta que esta chave abre. Sua avó deixou para você uma herança que eles não podem tocar. Helena nunca soube que porta era aquela, mas a chave se tornou seu talismã secreto. Na madrugada do que seria seu casamento, ela fugiu. Levou apenas a roupa do corpo, alguns documentos e a chave misteriosa. Caminhou 15 quilômetros até a cidade mais próxima, pegou um ônibus para Belo Horizonte e depois para São Paulo. Desde então vivia com medo. Josué tinha influência, dinheiro e seguidores em várias cidades. Ela sempre soube que um dia ele poderia encontrá-la. Vicente, por sua vez, carregava suas próprias sombras. Filho de um coronel militar e uma socialite alcoólatra, havia crescido numa família onde afeto era sinônimo de fraqueza. Aprendeu cedo a usar o poder como escudo e a desconfiança como armadura. Construiu um império empresarial baseado em transações questionáveis, sempre na linha tênue entre o legal e o criminoso. 3 anos antes, sua vida havia sido abalada por uma acusação que quase destruiu tudo. Márcia, uma estagiária de 22 anos, o acusou de assédio sexual. Ela alegava que ele havia usado sua posição para pressioná-la a ter relações íntimas, prometendo promoções e ameaçando demissão. O caso foi abafado por uma equipe de advogados caríssimos e um acordo milionário selado com cláusulas de sigilo. Mas Vicente nunca soube a verdade completa. Havia memórias confusas daquele período. Ele bebia muito, tomava remédios para ansiedade que alteravam sua percepção. Lembrava-se de conversas íntimas com Márcia, de momentos em que ela parecia receptiva, interessada. Mas também havia lacunas, momentos em que acordava sem saber exatamente o que havia acontecido na noite anterior. A dúvida o corroía. Seria ele capaz de ter forçado uma situação? Teria usado seu poder de forma abusiva? Ou Márcia havia se aproveitado de sua vulnerabilidade para conseguir dinheiro? A incerteza o transformou num homem ainda mais recluso, com medo dos próprios impulsos e incapaz de confiar em qualquer relacionamento íntimo. Agora, observando Helena de longe, Vicente sentia o despertar de sentimentos que acreditava ter enterrado para sempre. Havia algo na fragilidade dela que o tocava profundamente, mas também o aterrorizava. Ele não confiava em si mesmo, não confiava em suas intenções e, principalmente, não confiava na possibilidade de que alguém como Helena pudesse vê-lo, como algo além de uma ameaça. Na quinta-feira daquela semana, Helena encontrou uma xícara de chá de jasmim ainda fumegante na mesa da cozinha quando chegou ao trabalho. Ao lado, um bilhete simples. Espero que goste. Ela hesitou por longos minutos antes de provar. O chá estava perfeito, nem muito forte, nem muito doce. E enquanto bebia, sentiu algo que não experimentava há anos. A sensação de ser cuidada. Era perigoso, mas também irresistível. E pela primeira vez, Helena se perguntou se valia a pena correr aquele risco. O primeiro encontro real aconteceu numa sexta-feira chuvosa de abril. Helena estava limpando os vidros da sala quando a luz se apagou. Todo o prédio mergulhou na escuridão e o elevador social, que ela usava para subir com os produtos de limpeza, parou entre o 40º e o 41º andar. Ela estava sozinha na cabine, ou pelo menos pensava estar, quando ouviu uma respiração que não era sua. Vicente estava ali, no canto oposto, invisível na escuridão total. Helena sentiu o coração disparar, não de medo, mas de uma ansiedade que ela não conseguia nomear. Não se preocupe, disse ele, com aquela voz grave que ela havia ouvido apenas uma vez.
É só uma queda de energia. Vai voltar em alguns minutos. Mas os minutos se transformaram em 1 hora. E nessa hora, no escuro absoluto daquele espaço confinado, algo mudou entre eles. Não falaram muito. Vicente perguntou se ela estava bem, se tinha medo de espaços fechados. Helena respondeu que não, mas sua voz tremia, não de claustrofobia, mas da intensidade de estar tão próxima dele. Quando o frio começou a apertar, o sistema de aquecimento havia parado junto com a energia. Vicente tirou o paletó. Helena ouviu o movimento das roupas, o sussurro do tecido. Então sentiu o peso morno do casaco envolvendo seus ombros. Ele havia se movido no escuro, chegado perto o suficiente para cobri-la, mas sem tocá-la. Era um cuidado quase religioso, cheio de reverência e contenção. Helena puxou o paletó contra o corpo. Estava impregnado com o cheiro dele. Sândalo, tabaco e algo indefinível que parecia masculinidade pura. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu pequena e protegida, em vez de pequena e vulnerável. Era uma sensação perigosa e viciante. Você não precisa ter medo de mim, disse Vicente na escuridão, como se tivesse lido seus pensamentos. Eu sei que sou um estranho para você, um patrão. Sei que isso pode parecer inadequado. Helena quis responder que não tinha medo dele, mas isso seria mentira. Tinha medo, sim, não dele, mas do que sentia quando estava perto dele. Medo da própria necessidade de afeto que crescia dentro dela como uma planta procurando luz. Quando a energia voltou e o elevador finalmente se moveu, eles não se olharam diretamente. Helena devolveu o paletó em silêncio, mas suas mãos tremeram quando os dedos de Vicente roçaram nos seus durante a troca. Foi um toque acidental, mas queimou como eletricidade. A partir desse dia, os encontros se tornaram menos casuais e mais inevitáveis. Vicente começou a aparecer em horários que coincidia com o trabalho dela. Não falava muito, mas estava presente. Lia na sala enquanto ela limpava a biblioteca. Tomava café na cozinha quando ela organizava a despensa, sempre respeitando uma distância segura, mas criando uma intimidade silenciosa que nenhum dos dois sabia como interpretar. Foi numa dessas manhãs que Helena cometeu um erro que mudaria tudo. Havia dormido mal, pesadelos com Josué a haviam acordado várias vezes, e chegou ao trabalho ainda sonolenta. Esqueceu de bater na porta do quarto principal antes de entrar para trocar as roupas de cama. Vicente estava lá, sentado na poltrona ao lado da cama, vestindo apenas uma camiseta branca e calças de pijama, lendo um livro à meia luz que filtrava pelas cortinas pesadas. O cabelo estava despenteado, havia sombra de barba em seu rosto, e ele parecia mais humano, mais vulnerável do que Helena jamais o havia visto. Eles se olharam por segundos que pareceram horas. Helena usava apenas a camisola fina que vestia por baixo do uniforme. Havia tirado o vestido no corredor, pretendendo vesti-lo novamente, depois de terminar no quarto. O tecido transparente deixava pouco para a imaginação, e ela se sentiu exposta, de uma forma que ia muito além do físico. Vicente não desviou o olhar imediatamente. Seus olhos percorreram o corpo dela com uma intensidade que fez Helena se sentir queimar por dentro. Não era um olhar predatório ou objetificador. Era puro desejo, mas também reverência, como se ele estivesse vendo algo sagrado que não se considerava digno de contemplar. Desculpe, disse Helena, mas não se moveu para sair. Não, respondeu Vicente, fechando o livro devagar. Não se... Desculpe. Ficaram assim, olhando um para o outro, até que Helena sentiu que não conseguiria mais respirar se não saísse dali. Virou-se rapidamente e praticamente correu para fora do quarto, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Vicente passou horas caminhando pela cobertura, lutando contra impulsos que não sabia se eram genuínos ou perigosos. A imagem de Helena naquela camisola estava gravada em sua mente, mas não de forma meramente sexual. Era a vulnerabilidade dela que o atraía, a forma como ela o havia olhado.
Não com medo, mas com uma curiosidade tímida que despertava nele instintos protetivos que ele nem sabia que possuía. Mas a dúvida o corroía. Era isso que havia sentido por Márcia também? Era assim que tudo havia começado antes? Vicente não conseguia distinguir entre desejo genuíno e a possibilidade de estar repetindo padrões destrutivos. A incerteza sobre seu próprio passado o fazia questionar cada pensamento, cada impulso. Helena, em seu pequeno apartamento no Brás, revivia cada segundo daquele encontro. A forma como Vicente a havia olhado despertou nela sensações que ela não sabia que existiam. Durante toda sua adolescência na comunidade, havia aprendido que desejo era pecado, que o corpo feminino era tentação e vergonha. Mas sob o olhar de Vicente, ela havia se sentido bela, desejável, viva. Era aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. No dia seguinte, Vicente deixou um bilhete sobre a mesa da cozinha. Preciso pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Não, foi apropriado de minha parte. Se você quiser, posso providenciar sua transferência para outro emprego, com recomendações excelentes e uma boa indenização. Não quero que se sinta desconfortável ou pressionada. Helena leu o bilhete 3 vezes, antes de entender completamente. Ele estava oferecendo uma saída, uma forma de ela escapar daquela situação antes que se complicasse ainda mais. Era a atitude de um homem que respeitava os limites dela, que entendia o desequilíbrio de poder entre eles. Mas Helena não queria uma saída. Pela primeira vez na vida, ela queria ficar. Queria descobrir o que significava aquela conexão estranha que havia se formado entre eles. Queria explorar essa versão de si mesma que despertava sob o olhar dele. Pegou uma caneta e escreveu no verso do bilhete: "Eu não me sinto pressionada, eu me sinto vista." Deixou o papel no mesmo lugar e saiu. Quando voltou no dia seguinte, encontrou uma rosa branca ao lado de sua resposta. Nenhuma palavra adicional era necessária. A dança havia começado oficialmente, e ambos sabiam que não haveria volta. As semanas que se seguiram foram uma lenta descoberta mútua, feita de olhares prolongados, conversas sussurradas e uma tensão que crescia a cada dia como uma tempestade se formando no horizonte. Vicente e Helena começaram a falar, não sobre o presente ou sobre o que estava acontecendo entre eles, mas sobre o passado, sobre as feridas que os haviam moldado. Vicente contou sobre a mãe que desapareceu quando ele tinha 12 anos. Saiu para comprar cigarros numa manhã de domingo e nunca mais voltou. Deixou apenas um bilhete: "Não posso mais fingir que sou feliz." Ele cresceu acreditando que as mulheres eram criaturas voláteis, capazes de amar e abandonar com a mesma facilidade. Tornou-se um homem que controlava tudo ao seu redor para evitar ser surpreendido novamente. Helena, por sua vez, falou sobre a infância na comunidade religiosa, sobre como havia aprendido a desconfiar dos próprios desejos, a ver o corpo como fonte de pecado e tentação. Contou sobre Josué, sobre o casamento arranjado, sobre a fuga desesperada na madrugada que mudou sua vida para sempre. Mostrou-lhe a chave, enferrujada que usava no pescoço, última lembrança de uma mãe que morreu sem poder protegê-la. "Eu nunca soube que porta ela abria", disse Helena, brincando nervosamente com o pequeno objeto de metal. "Minha mãe falou sobre uma herança, algo que a comunidade não poderia tocar, mas nunca descobriu o que era." Vicente estudou a chave com atenção. Havia algo familiar nela, mas não conseguiu identificar o que. "Talvez seja uma gaveta, um cofre pequeno", sugeriu. "Sua mãe ou sua avó podem ter escondido documentos importantes, dinheiro, joias." "Talvez", concordou Helena, mas havia ceticismo em sua voz. Ou talvez fosse apenas uma esperança que ela queria me dar, uma promessa de liberdade que não existia, de verdade. Foi nessas conversas que nasceu entre eles uma intimidade diferente. Não era apenas atração física, embora essa estivesse sempre presente, pulsando sob a superfície de cada interação. Era reconhecimento. Duas pessoas profundamente machucadas pela vida que encontravam, uma na outra, uma compreensão que ninguém mais poderia oferecer. Vicente começou a escrever novamente, algo que não fazia desde a adolescência. Pequenos textos inspirados nas coisas que Helena dizia,
na forma como ela via o mundo. Ela tinha uma perspectiva única sobre a beleza. Conseguia encontrar poesia em coisas simples como a luz da manhã batendo no chão da cozinha ou o som da chuva contra as janelas. Era como se, depois de anos de privação emocional, ela tivesse desenvolvido uma sensibilidade aguçada para tudo que representasse vida e liberdade. Helena, por sua vez, começou a tocar piano. O instrumento estava ali há anos, coberto e silencioso, mas uma tarde, enquanto Vicente trabalhava no escritório, ela tirou o lençol e experimentou as teclas. Não sabia tocar, nunca havia aprendido, mas seus dedos encontraram melodias instintivas, dissonantes mas belas em sua crueza emocional. Quando Vicente ouviu a música, parou tudo o que estava fazendo. Era a canção que sua mãe costumava cantarolar enquanto cozinhava. Nos raros momentos em que ela parecia genuinamente feliz, Helena não poderia saber disso, mas de alguma forma estava tocando a trilha sonora da única felicidade autêntica que ele se lembrava de ter vivido na infância. Ele desceu até a biblioteca e ficou parado na porta, observando Helena ao piano. Ela tocava de olhos fechados, completamente entregue à música, e havia uma expressão de paz em seu rosto que Vicente nunca havia visto antes. Quando ela terminou e abriu os olhos, ele estava chorando. Era a música da minha mãe, disse ele, com a voz embargada. Como você soube? Helena se levantou devagar, confusa. Eu não sabia. Apenas senti que era a música certa. Eles se olharam através da sala, e pela primeira vez a distância respeitosa que sempre mantinham pareceu cruel e desnecessária. Vicente deu um passo na direção dela. Helena não recuou. Ele deu outro passo. Ela permaneceu imóvel, mas seus lábios se entreabriram como se estivesse pronta para dizer algo ou para ser beijada. Vicente parou a 1 metro de distância. Helena, disse ele, e havia uma súplica em sua voz. Eu não sei se é certo o que estou sentindo. Não sei se posso confiar em mim mesmo. Então confie em mim, respondeu ela, surpreendendo a ambos com sua coragem. Foi quando o telefone tocou. O som estridente quebrou o momento, como vidro se estilhaçando. Vicente atendeu, automaticamente ainda olhando para Helena. Era sua assistente, informando sobre uma reunião urgente que havia esquecido. Ele precisava sair imediatamente. Quando desligou, Helena já havia se afastado. A magia do momento havia se desfeito, e ela parecia envergonhada por sua própria ousadia. Eu preciso ir, disse Vicente genuinamente frustrado. Eu sei, respondeu Helena. Vá. Mas quando ele chegou à porta, ela o chamou. Vicente, ele se virou. A música que toquei, eu sonhei com ela ontem à noite. No sonho, uma mulher a cantava para um menino pequeno. Ela tinha cabelos escuros e olhos tristes. Disse que um dia voltaria para buscá-lo. Vicente sentiu o mundo girar ao redor. Sua mãe tinha exatamente essa descrição. Como Helena poderia saber? Talvez ela tenha voltado, disse Helena suavemente. Talvez ela esteja tentando chegar até você de uma forma diferente. Vicente saiu da cobertura perturbado e confuso. Helena estava mexendo com áreas de sua vida que ele havia trancado há décadas. Estava despertando esperanças que ele havia enterrado, fazendo-o questionar verdades sobre as quais havia construído toda a sua personalidade adulta. Naquela noite, sozinha na cobertura, Vicente havia ficado na empresa até tarde. Helena voltou, ao piano. Tocou a mesma música, mas dessa vez acrescentou variações como se estivesse conversando com a memória da mulher do sonho. Não sabia que Vicente havia voltado e estava do lado de fora da biblioteca, ouvindo. Não sabia que ele havia decidido investigar a história da chave que ela carregava no pescoço. E, principalmente, não sabia que a distância respeitosa que eles mantinham estava prestes a ser rompida de forma definitiva. Porque Vicente havia tomado uma decisão. Independente de seus medos, de suas dúvidas sobre o próprio caráter, de todos os riscos envolvidos, ele ia lutar pelo que sentia por Helena. Ia arriscar tudo por aquela conexão única que havia encontrado com ela. Mas o destino, que sempre teve um senso de humor cruel,
Estava preparando para eles um teste que questionaria tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos e sobre o que sentiam um pelo outro. E esse teste viria de onde menos esperavam, do passado que Helena pensava ter deixado para trás para sempre. A descoberta veio numa terça-feira ensolarada de maio, quando Vicente decidiu usar seus contatos para investigar o passado de Helena. Não por desconfiança, mas por amor. Queria entender melhor a mulher que havia despertado nele sentimentos que acreditava serem impossíveis. Queria ajudá-la a descobrir o mistério da chave enferrujada. E, secretamente, queria ter certeza de que ela estava segura. O relatório chegou às suas mãos numa pasta discreta, entregue por um investigador particular que já havia trabalhado para ele em questões empresariais. Vicente abriu o documento em seu escritório, esperando encontrar detalhes sobre a comunidade religiosa, talvez informações sobre a herança misteriosa deixada pela avó de Helena. O que encontrou foi muito pior. A primeira foto mostrava Josué, Mendes, o líder da comunidade, mas ele não aparecia sozinho. Estava ao lado de um homem que Vicente conhecia muito bem, seu próprio tio, Augusto Calderon, irmão de seu pai. A segunda foto mostrava os dois em reuniões de negócios, documentos, sendo assinados apertos de mão em escritórios elegantes. Vicente leu com crescente horror. Josué não era apenas um fanático religioso. Era também um lavador de dinheiro, que usava a comunidade como fachada para operações financeiras ilegais. E Augusto Calderon, o homem que havia ajudado Vicente a construir seu império empresarial, era seu principal parceiro de negócios. Mas o pior ainda estava por vir. Nas páginas seguintes, Vicente descobriu que Helena não havia simplesmente fugido da comunidade. Ela havia sido vendida. Quando completou 17 anos e se tornou adequada para o casamento com Josué, descobriu-se que ela era filha de Conceição Silva, uma mulher que havia roubado uma quantia significativa de dinheiro da comunidade antes de morrer. A dívida havia sido transferida para Helena, e seu casamento com Josué seria a forma de quitá-la. Helena não era uma fugitiva romântica em busca de liberdade. Era uma escrava moderna que havia conseguido escapar de uma transação humana, e Vicente, sem saber, era parte do sistema que a havia oprimido. O dinheiro que ele usava para manter seu estilo de vida luxuoso, para pagar o apartamento onde Helena trabalhava, vinha parcialmente dos negócios sujos de seu tio com homens como Josué Mendes. Vicente fechou a pasta com as mãos tremendo. Sentia-se sujo cúmplice, indigno de qualquer afeto que Helena pudesse sentir por ele. Como poderia olhá-la nos olhos sabendo que, indiretamente, havia lucrado com o sofrimento dela e de outras mulheres como ela? Naquela tarde, quando Helena chegou para o trabalho, encontrou Vicente diferente. Ele estava sentado na sala, o rosto pálido, olhando pela janela com uma expressão devastada. Havia uma pasta aberta sobre a mesa de centro, e Helena reconheceu sua própria foto em alguns dos documentos espalhados. — O que é isso? Perguntou ela, o coração já disparando com a intuição de que algo terrível estava acontecendo. Vicente se virou para ela, e Helena viu em seus olhos uma dor que não sabia se era dele ou por ela. — Eu descobri sobre seu passado, disse ele, com a voz rouca, sobre Josué, sobre o que realmente aconteceu. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Aproximou-se da mesa e olhou os documentos. Fotos, relatórios, mapas da comunidade, detalhes sobre transações financeiras que ela nem sabia que existiam. Sua vida inteira estava ali, exposta como uma ferida aberta. — Por que você fez isso? Perguntou ela, e havia mais mágoa que raiva em sua voz. — Porque eu queria te proteger, respondeu Vicente. Porque eu queria te ajudar a descobrir sobre a chave, sobre a herança da sua mãe. Porque... Ele parou, incapaz de completar a frase. — Porque você não confiava em mim, terminou Helena por ele. — Não, disse Vicente levantando-se. — Porque eu me apaixonei por você e queria ter certeza de que estava fazendo tudo certo. Queria ser o homem que você merecia. A confissão pairou no ar entre eles como uma bomba prestes a explodir. Era a primeira vez que qualquer um dos dois falava abertamente sobre amor.
Mas o momento estava contaminado pela violação da privacidade, pela descoberta de conexões sinistras que nenhum dos dois havia imaginado. Você se apaixonou por mim? Perguntou Helena, ignorando. Temporariamente o resto. Sim, disse Vicente. Completamente, desesperadamente, de uma forma que me assusta e me faz querer ser um homem melhor. Helena fechou os olhos, tentando processar tudo. Quando os abriu, havia determinação em seu rosto. Então me conte tudo, tudo o que você descobriu. Vicente hesitou. Contar significaria revelar as conexões entre sua família e Josué. Mostrar a ela que o dinheiro que pagava seu salário vinha do mesmo sistema que a havia escravizado. Significaria destruir qualquer possibilidade de futuro entre eles. Vicente, disse Helena com firmeza, se você me ama de verdade, me conte a verdade completa. E então ele contou. Sobre Augusto, sobre os negócios ilegais, sobre como o dinheiro da família Calderon estava manchado pelo sangue de pessoas como ela. Falou sobre a descoberta de que ela havia sido vendida como mercadoria, sobre a dívida inventada, sobre todo o esquema de tráfico humano disfarçado de casamento religioso. Quando terminou, Helena estava chorando. Mas não eram lágrimas de autocomiseração. Era alívio. Finalmente alguém conhecia toda a verdade sobre ela. Finalmente, ela não precisava mais carregar sozinha o peso de seu passado. Há mais uma coisa, disse Vicente, retirando um documento. Da pasta. A chave que você carrega. Meu investigador descobriu o que ela abre. Helena olhou o papel com curiosidade. Era uma certidão de propriedade de um imóvel em Tiradentes, Minas Gerais. Uma casa pequena, registrada em nome de Maria da Conceição Silva, sua avó materna. Sua mãe não mentiu, disse Vicente. Ela deixou uma herança para você. Uma casa que pertenceu à sua avó. Está abandonada há anos, mas é sua por direito. Helena pegou o documento com mãos trêmulas. Por que ela nunca me contou? Talvez ela soubesse que Josué tentaria tomar a propriedade se descobrisse, sugeriu Vicente. A chave era uma forma de garantir que apenas você pudesse reivindicar o que era seu. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, processando todas as revelações. Finalmente, Helena falou. E agora? O que fazemos com tudo isso? Vicente respirou fundo. Eu vou cortar todos os laços com meu tio. Vou investigar todos os negócios da família e limpar tudo que estiver sujo. Vai custar uma fortuna. Pode me deixar pobre, mas não posso mais ser cúmplice disso. E nós? Perguntou Helena. O que acontece com nós? Vicente olhou para ela com uma intensidade que fez Helena tremer. Isso depende de você. Eu te amo, Helena. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Mas entendo se você não conseguir perdoar minhas conexões com as pessoas que te machucaram. Entendo se quiser ir embora e começar uma nova vida. Helena se aproximou dele lentamente. Quando estava próxima o suficiente para tocá-lo, estendeu a mão e tocou o rosto dele suavemente. Vicente, disse ela, você não é responsável pelos crimes de sua família, e o que sinto por você não mudou. O que você sente por mim? Perguntou ele, cobrindo a mão dela com a sua. Amor, respondeu ela simplesmente. Completo, desesperado, do tipo que me assusta e me faz querer ser uma mulher melhor. Foi quando se beijaram pela primeira vez. Um beijo cheio de desespero, de alívio, de promessas silenciosas, de que enfrentariam juntos qualquer tempestade que viesse. Um beijo que selava não apenas o amor entre eles, mas uma aliança contra o mundo que havia tentado destruí-los. Mas nenhum dos dois sabia que Josué Mendes havia descoberto onde Helena estava, e que ele estava a caminho de São Paulo, decidido a recuperar sua propriedade perdida. Os dias que se seguiram ao primeiro beijo foram os mais intensos que Helena e Vicente já haviam vivido. Era como se, depois de meses de dança cuidadosa, ao redor um do outro, finalmente tivessem se permitido mergulhar na profundidade do que sentiam. Não houve pressa física. Ambos carregavam traumas que tornavam a intimidade algo complexo e delicado, mas houve uma entrega emocional completa.
Helena. Passou a dormir na cobertura algumas noites. Vicente insistiu que ela ficasse no quarto de hóspedes, respeitando seu tempo e seus limites, mas pela manhã sempre a encontrava dormindo no sofá da biblioteca, como se precisasse estar perto dos livros e do piano que havia se tornado símbolos de sua liberdade recém-descoberta. Vicente cumpriu sua promessa de limpar os negócios da família. Contratou auditores independentes, advogados especializados em crimes financeiros e até mesmo ex-agentes federais para investigar cada transação suspeita. O processo revelou um esquema muito mais amplo do que ele havia imaginado. Augusto Calderon não apenas lavava dinheiro para comunidades religiosas como a de Josué, mas também financiava operações de tráfico humano em vários estados. A decisão de denunciar o próprio tio foi a mais difícil da vida de Vicente. Augusto havia sido uma figura paterna depois que seu pai morreu, havia o ajudado a construir o império empresarial que possuía. Mas quando Vicente viu as fotos de outras meninas como Helena, algumas ainda mais novas, vendidas para casamentos com homens velhos, soube que não havia escolha. A denúncia foi feita numa quinta-feira. Na sexta, Augusto Calderon foi preso numa operação que envolveu a Polícia Federal e o Ministério Público. As manchetes dos jornais gritavam sobre o escândalo que envolveu uma das famílias mais ricas do país. Vicente viu sua reputação despedaçada, seus negócios questionados, sua vida virada do avesso. Helena acompanhou tudo ao lado dele. Quando os repórteres cercaram o prédio, ela segurou a mão dele durante as entrevistas. Quando os sócios exigiram sua renúncia da presidência da empresa, ela esteve na sala de reuniões, silenciosa mas presente. Quando as ações da empresa despencaram e Vicente perdeu mais de 2/3 de sua fortuna em uma semana, ela disse apenas: dinheiro se reconstrói, caráter não. Foi nessa época que Helena começou a receber as cartas. A primeira chegou num sábado sem remetente, deixada discretamente na portaria do prédio. Era escrita numa caligrafia que ela reconheceu imediatamente, a mesma que havia visto em sermões e decretos durante toda a sua adolescência. Josué havia-a encontrado. Minha filha perdida, dizia a carta. Sei que você foi seduzida pelo mundo pecaminoso, mas ainda há tempo de salvação. Volte para casa. Volte para mim. Volte para Deus. O casamento ainda está de pé. Ainda posso perdoar seus pecados. Helena mostrou a carta para Vicente, que imediatamente contratou segurança pessoal. Mas as cartas continuaram chegando. Uma por dia, cada vez mais ameaçadoras, cada vez mais explícitas sobre as punições que aguardavam Helena se ela não voltasse voluntariamente. Ele não pode me forçar a nada, dizia Helena, tentando soar mais corajosa do que se sentia. Eu sou maior de idade, tenho direitos. Josué não liga para leis, respondeu Vicente, que havia aprendido muito sobre o homem durante suas investigações. Ele tem seguidores fanáticos, dinheiro sujo e influência em lugares que você nem imagina. Precisamos ser muito cuidadosos. A tensão culminou numa segunda-feira chuvosa de junho. Helena estava saindo do prédio para fazer compras quando um carro preto parou na calçada. 2 homens desceram, vestidos com ternos escuros e expressões sombrias que ela reconheceu imediatamente. Eram seguranças da comunidade, os mesmos que patrulhavam as casas das famílias abençoadas para garantir que as mulheres não fugissem. Helena não correu. Havia aprendido, durante todos aqueles anos de medo, que correr só tornava a captura mais violenta. Em vez disso, ficou parada olhando diretamente para os homens, tentando demonstrar uma coragem que não sentia. Helena Silva, disse o mais alto dos 2. O pastor Josué está aqui. Quer vê-la? Eu não quero vê-lo, respondeu ela, surpreendendo-se, com a firmeza da própria voz. Não é um pedido, disse o homem, dando um passo na direção dela. Foi quando Vicente apareceu. Havia percebido o movimento estranho da rua pela janela da cobertura e descido imediatamente. Trazia consigo Marcos, o chefe de segurança que havia contratado, um ex-militar com aparência ainda mais intimidadora que os homens de Josué. Há algum problema aqui? Perguntou Vicente,
colocando-se entre Helena e os dois homens. Problema não, senhor, respondeu o mais alto. Apenas uma questão familiar a resolver. Helena não tem família aqui, disse Vicente. Apenas pessoas que a ameaçam. O homem sorriu, mas não havia humor em seus olhos. O senhor deve ser Vicente Calderon. O pastor Josué gostaria de conhecê-lo também. Tem uma proposta de negócios interessante. Helena sentiu o sangue gelar. Josué havia descoberto sobre Silt seu relacionamento com Vicente e planejava usar isso a seu favor. Conhecia bem as táticas do líder religioso. Ele sempre encontrava formas de transformar qualquer situação em vantagem própria. Digam ao seu pastor que eu não faço negócios com traficantes de pessoas, disse Vicente, com uma frieza que Helena nunca havia visto nele. A expressão dos homens mudou instantaneamente. O mais baixo levou a mão ao paletó, onde provavelmente havia uma arma. Marcos reagiu imediatamente, posicionando-se de forma a proteger Vicente e Helena. Cuidado. Com as palavras Senhor Calderon, disse o homem alto. O pastor Josué é um homem de Deus, e homens de Deus sabem ser persuasivos quando necessário. É uma ameaça? Perguntou Vicente. É um convite, respondeu o homem. Para todos vocês, amanhã, às 15h, no Hotel Copacabana, Palace. O pastor está hospedado na suíte presidencial. Ele gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente e de conversar com Helena sobre o futuro dela. Os homens voltaram para o carro e partiram, deixando uma sensação de ameaça pairando no ar como fumaça tóxica. Vicente segurou Helena pelos ombros, verificando se ela estava bem. Ele não pode me obrigar a nada, repetiu Helena, mas sua voz tremia. Não pode. Pode não, concordou Vicente, mas pode tornar nossa vida um inferno se não formos espertos. Naquela noite, eles não dormiram. Ficaram acordados planejando, conversando sobre alternativas, tentando encontrar uma forma de enfrentar Josué sem colocar Helena em perigo. Foi quando Vicente fez uma proposta que mudaria tudo. Eu vou à reunião amanhã, disse ele, sozinho. De jeito nenhum, protestou Helena. Você não conhece Josué, ele é perigoso manipulador, pode fazer qualquer coisa. Por isso mesmo preciso ir, insistiu Vicente. Preciso olhar nos olhos do homem que te machucou. Preciso deixar. Claro que você não está sozinha nessa luta. Helena olhou para ele com uma mistura de medo e admiração. Vicente estava disposto a enfrentar um dos homens mais perigosos que conhecia apenas para protegê-la. Era uma prova de amor que ia além de qualquer declaração romântica. Se você vai, disse ela finalmente. Eu vou junto. Helena? Não. Ela o interrompeu, com uma determinação que Vicente nunca havia visto nela. Eu passei 16 anos fugindo desse homem. Passei 16 anos deixando que o medo dele controlasse minha vida. Não vou deixar que ele destrua o que encontrei com você, sem ao menos olhar em seus olhos e dizer não. Vicente sorriu, percebendo que estava vendo Helena transformar-se na mulher forte, que sempre havia sido por baixo do medo. Então vamos juntos, disse ele, e vamos acabar com isso de uma vez por todas. Mas nenhum dos dois sabia que Josué Mendes não havia vindo a São Paulo apenas para recuperar Helena. Ele havia vindo para destruir Vicente, para quebrar o homem, que havia ousado denunciar seus parceiros de negócios. E tinha um plano que envolveria chantagem, manipulação e uma revelação sobre o passado de Vicente que ameaçaria destruir tudo o que eles haviam construído juntos. O Hotel Copacabana. Palace emanava luxo e tradição, mas naquela terça-feira à tarde parecia mais um cenário de filme no ar. Helena e Vicente chegaram exatamente às 3h, acompanhados por Marcos e mais 2 seguranças. A suíte presidencial ficava no último andar, e a subida no elevador pareceu durar uma eternidade. Helena usava um vestido simples, mas elegante, e havia prendido os cabelos num coque que deixava à mostra a pequena chave dourada no pescoço. Vicente notou que ela tremia levemente, mas seu rosto estava sereno, decidido. 16 anos de medo estavam prestes a ser confrontados de frente. Porta da suíte foi aberta pelo mesmo homem alto que os havia abordado na véspera.
Ele os conduziu até uma sala ampla com vista para o mar, onde Josué Mendes os aguardava sentado numa poltrona de couro, com uma xícara de chá nas mãos e um sorriso que não chegava aos olhos. Helena havia se preparado para reencontrar o homem que assombrava seus pesadelos, mas a realidade foi ainda pior do que lembrava. Josué havia envelhecido nos últimos 16 anos, cabelos completamente grisalhos, rugas profundas ao redor dos olhos, mas mantinha a mesma presença intimidadora, a mesma aura de autoridade absoluta que aterrorizara sua adolescência. Minha querida Helena, disse Josué levantando-se lentamente. Como você cresceu. Tornou-se uma mulher linda. O tom era carinhoso, quase paternal, mas Helena conhecia bem aquela máscara. Por baixo da gentileza aparente, havia possessividade, controle, a certeza absoluta de que ela ainda lhe pertencia. Pastor Josué, respondeu Helena, forçando a voz a permanecer firme. Pensei que nunca mais fosse vê-lo. Deus age de formas misteriosas, minha filha, disse Josué voltando a se sentar. Ele me mostrou onde você estava. Trouxe-me até aqui para salvá-la deste caminho de perdição. Vicente deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente na frente de Helena. Senhor Mendes, disse ele com polidez gelada. Helena é uma mulher adulta, livre para fazer suas próprias escolhas. Ela não precisa ser salva de nada. Josué olhou para Vicente com interesse, como um predador estudando uma presa nova. Ah, o famoso Vicente Calderon. Li sobre você nos jornais. Que coisa triste, não é? Ver uma família respeitável destruída por acusações infundadas. As acusações não eram infundadas, respondeu Vicente. Meu tio estava envolvido em crimes graves, inclusive negócios com o senhor. Josué riu, um som que não tinha nada de alegre. Negócios? Eu prefiro chamar de missão. Salvamos meninas perdidas. Oferecemos-lhes lar, família, propósito. É uma obra de caridade, senhor Calderon. Vendendo-as para casamentos forçados? Questionou Vicente. Providenciando-lhes casamentos abençoados, corrigiu Josué. Com homens de fé que podem guiá-las no caminho da retidão. Helena não conseguiu mais se conter. Casamentos abençoados? Explodiu ela. Você ia me vender para você mesmo. Ia me forçar a ser sua esposa quando eu ainda era uma criança. Josué a olhou com falsa tristeza. Helena, minha querida, vejo que o mundo a corrompeu mais do que imaginei. Que linguagem é essa? Que acusações são essas contra um homem de Deus? Um homem de Deus não trafica pessoas, disse Helena, surpreendendo-se com a própria coragem. Cuidado com suas palavras, minha filha, disse Josué, e pela primeira vez sua máscara gentil escorregou, revelando um lampejo da crueldade que Helena conhecia bem. Difamação é um crime grave. Foi quando Vicente percebeu que haviam caído numa armadilha. Josué não havia vindo apenas para recuperar Helena. Havia vindo para destruí-lo e Helena era apenas a isca. Na verdade, continuou Josué, relaxando novamente na poltrona, eu vim até aqui fazer uma proposta de negócios, senhor Calderon. Uma proposta que pode beneficiar todos nós. Não. Estou interessado, disse Vicente imediatamente. Ah, mas deveria estar, replicou Josué, retirando um envelope de dentro do paletó. Especialmente considerando o que descobri sobre seu passado recente. Vicente sentiu o estômago se contrair. Havia algo no tom de Josué que o alarmava profundamente. Márcia Santos, disse Josué, abrindo o envelope e retirando algumas fotografias. Jovem, bonita, vulnerável. Trabalhava para o senhor há alguns anos, não é mesmo? As fotografias mostravam Márcia entrando e saindo do prédio comercial, onde ficavam os escritórios da empresa de Vicente. Mas havia outras fotos também. Márcia chorando numa delegacia, Márcia assinando documentos num escritório de advocacia, Márcia recebendo um envelope volumoso de um homem de terno. O que você quer? Perguntou Vicente com a voz tensa. Justiça, respondeu Josué. Márcia veio me procurar há alguns meses. Contou-me toda a história sobre como o senhor abusou de sua posição para forçá-la a situações íntimas, como a ameaçou quando ela tentou resistir, como foi obrigada a aceitar dinheiro sujo para manter silêncio sobre crimes que não cometeu. Helena olhou para Vicente confusa.
Ele havia mencionado a acusação de Márcia, mas sempre com dúvidas, sempre questionando a própria versão dos fatos. Agora, vendo as fotos, ela começou a se perguntar se haveria mais na história do que Vicente havia contado. Isso é mentira, disse Vicente, mas sua voz soou menos convicta do que pretendia. É mesmo? Perguntou Josué, retirando mais documentos do envelope. Então, como explica estes e-mails, estas mensagens de texto, este relatório médico mostrando que Márcia precisou de tratamento psicológico depois do que passou? Vicente olhou os documentos e sentiu o mundo girar. Eram e-mails que ele não se lembrava de ter enviado, mensagens que pareciam ameaçadoras, relatórios que pareciam autênticos. Mas havia algo errado. As datas não batiam, o tom não era dele. Havia inconsistências que apenas alguém que o conhecesse bem poderia notar. Esses documentos são falsos, disse ele, mas mesmo para seus próprios ouvidos soou como desespero. São mesmo? Perguntou Josué sorrindo. Márcia está pronta para testemunhar. Tem evidências, provas, documentos. Está disposta a ir à imprensa, à justiça, a qualquer lugar necessário para que a verdade seja conhecida. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Olhava para Vicente, tentando ler em seus olhos se havia qualquer verdade nas acusações. Queria acreditar nele, mas as dúvidas começavam a se infiltrar em sua mente como veneno. O que você quer, Josué? Perguntou Vicente, percebendo que estava sendo chantageado. É simples, respondeu Josué. Quero Helena de volta. Quero que ela volte comigo, voluntariamente, para a nossa comunidade. Em troca, Márcia esquecerá tudo o que passou. Os documentos desaparecerão. Sua reputação, o que restou dela, permanecerá intacta. Nunca, disse Vicente imediatamente. A escolha não é sua, disse Josué, olhando diretamente para Helena. É dela, e tenho certeza de que uma moça tão pura, tão íntegra, não gostaria de estar associada a um homem que abusa de mulheres vulneráveis. Helena olhou para Vicente, depois para Josué, depois novamente para Vicente. Seu coração estava partido. Queria acreditar em Vicente, mas as evidências pareciam esmagadoras, e conhecia Josué bem o suficiente para saber que ele era capaz de destruir completamente a vida de Vicente se não conseguisse o que queria. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Claro, minha filha, concordou Josué. Mas não. Muito tempo. Márcia está ansiosa para que a justiça seja feita. Digamos, até amanhã ao meio-dia. Vicente quis protestar, quis lutar, quis expor todas as mentiras e manipulações de Josué. Mas olhando para Helena, vendo a dúvida e a dor em seus olhos, percebeu que já havia perdido. Josué havia encontrado a arma perfeita para separá-los. A própria integridade de Helena, sua necessidade de fazer o que era certo, mesmo que isso a destruísse. Saíram do hotel em silêncio. No carro, Vicente tentou explicar, tentou convencer Helena de que os documentos eram falsos, que tudo não passava de uma armação elaborada. Mas ela apenas ouvia sem responder, perdida em seus próprios pensamentos. Naquela noite, Helena não dormiu na cobertura. Voltou para seu apartamento no Brás, dizendo que precisava de tempo para pensar. Vicente ficou sozinho, cercado pelo luxo que agora parecia vazio, sabendo que havia perdido a única coisa que realmente importava em sua vida. E em seu quarto simples no Brás, Helena chorava, agarrada à pequena chave enferrujada, tentando decidir entre o amor de sua vida e fazer o que acreditava ser certo. Não sabia que sua decisão definiria não apenas seu futuro, mas também revelaria a verdade sobre quem realmente eram Vicente e Josué Mendes. Helena passou a noite mais longa de sua vida sentada na pequena janela de seu apartamento, observando a cidade que dormia enquanto ela lutava com a decisão mais difícil que já havia enfrentado. A chave enferrujada estava em suas mãos, aquecida pelo calor de seus dedos nervosos, e pela primeira vez em anos, ela rezou. Não para o Deus cruel e vingativo que Josué pregava, mas para qualquer força superior que pudesse lhe dar clareza. Às 6 da manhã tomou uma decisão que a surpreendeu.
Em vez de ir diretamente para Vicente ou para Josué, pegou um ônibus para Tiradentes. Precisava ver a casa que sua avó havia deixado. Precisava entender que tipo de herança carregava além do peso do passado. Algo dentro dela dizia que a resposta para o dilema que enfrentava poderia estar naquele lugar esquecido. A viagem durou 4 horas. Helena chegou à pequena cidade histórica quando o sol estava alto e seguiu o endereço que Vicente havia descoberto. A casa ficava numa rua de paralelepípedos afastada do centro turístico. Era pequena, pintada de azul desbotado, com uma varanda de madeira que ameaçava desabar e um jardim tomado pelo mato. A chave enferrujada se encaixou perfeitamente na fechadura antiga. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior que cheirava a mofo e memórias abandonadas. Helena caminhou pelos cômodos vazios, tentando imaginar a avó que nunca conhecera vivendo ali, tentando entender que tipo de mulher havia sido. Foi no quarto principal que encontrou. Havia uma tábua solta no assoalho de madeira, e quando Helena a levantou, descobriu um pequeno baú de metal. Dentro dele, cartas. Dezenas de cartas escritas numa caligrafia delicada, todas endereçadas a minha querida neta Helena. A avó havia escrito para ela durante anos, sabendo que nunca poderia enviar as cartas, sabendo que talvez Helena nunca as lesse. Mas havia guardado ali suas memórias, seus conselhos, sua sabedoria. E, principalmente, havia guardado a verdade sobre a família Silva. Helena leu com lágrimas nos olhos sobre uma avó que havia sido professora, que havia lutado pela educação de mulheres numa época em que isso era quase revolucionário. Leu sobre a mãe Conceição, uma mulher forte que havia se quebrado depois da morte do marido, procurando na religião um refúgio que se tornou prisão. Mas foi na última carta, datada poucos dias antes da morte da avó, que Helena encontrou o que realmente importava. Uma revelação que mudaria tudo. Minha querida Helena, dizia a carta, se você está lendo isto, significa que conseguiu se libertar das garras de Josué Mendes. Precisa saber a verdade sobre esse homem. Ele não é o líder religioso que finge ser. É um criminoso que usa a fé para esconder seus crimes. Tenho provas, documentos que mostram suas verdadeiras atividades. Estão no banco, num cofre que só você pode abrir com a chave que deixo para você. Use essas provas para se proteger. Use-as para proteger outras meninas como você. No final da carta, havia o número de uma agência bancária em Belo Horizonte e um código de cofre. Helena voltou para São Paulo naquela mesma tarde, mas não foi para casa. Foi diretamente para a cobertura de Vicente. Encontrou-o em seu escritório, cercado de papéis, claramente sem ter dormido. Quando ele a viu, levantou-se, imediatamente, esperança e desespero lutando em seu rosto. Helena, eu posso explicar, começou ele. Não precisa, disse ela, surpreendendo-o. Eu sei que Josué está mentindo. Vicente a olhou com confusão. Como você pode ter certeza? Porque eu o conheço melhor do que qualquer pessoa deveria conhecer alguém, respondeu. Helena, e por que minha avó me deixou algo mais do que uma casa? Ela contou sobre a viagem, sobre as cartas, sobre as provas que a avó havia guardado. Vicente escutou em silêncio, vendo Helena transformar-se diante de seus olhos de uma mulher assustada numa guerreira determinada. Vamos a Belo Horizonte amanhã, disse Helena. Vamos buscar essas provas e depois vamos acabar com Josué Mendes, de uma vez por todas. Mas naquela noite, Vicente fez sua própria descoberta. Contratou um especialista em falsificação de documentos para analisar os papéis que Josué havia mostrado. A conclusão foi clara. Tudo havia sido forjado. Os e-mails, as mensagens, até mesmo o relatório médico, eram falsificações sofisticadas, mas falsificações mesmo assim. Mais do que isso, o especialista conseguiu rastrear a origem das falsificações. Haviam sido criadas por uma empresa especializada em guerra de informações, contratada através de uma rede de laranjas que levava diretamente a Josué Mendes. Ele não está apenas chantageando você, disse o especialista. Está tentando destruir sua credibilidade completamente. Essas falsificações são boas o suficiente para enganar jornalistas,
talvez até tribunais, pelo menos por um tempo. Vicente entendeu então a extensão do plano de Josué. Não era apenas sobre recuperar Helena, era sobre destruir qualquer um que ameaçasse seu esquema, criar um exemplo que desencorajasse futuras denúncias. Na manhã seguinte, Helena e Vicente viajaram para Belo Horizonte. A agência bancária ficava no centro da cidade, um prédio antigo e respeitável que havia servido famílias mineiras por décadas. O gerente, um homem idoso que se lembrava da avó de Helena, os recebeu com cortesia e curiosidade. Dona Maria falou sobre você muitas vezes, disse ele enquanto os conduzia. Ao subsolo onde ficavam os cofres, disse que um dia a neta viria buscar sua herança. Guardamos tudo exatamente como ela pediu. O cofre era pequeno, mas estava cheio. Fotografias, documentos, gravações em fita cassete, extratos bancários, contratos. A avó de Helena havia passado anos documentando meticulosamente os crimes de Josué Mendes. Tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, até mesmo 2 assassinatos que haviam sido disfarçados de acidentes. Meu Deus, sussurrou Vicente, folheando os documentos. Ela tinha evidências suficientes para prender Josué para o resto da vida. Por que nunca foi à polícia? Helena encontrou a resposta numa das últimas anotações da avó. Josué tem contatos na polícia, no judiciário, no governo. Maria Silva, uma professora aposentada do interior, nunca seria ouvida. Mas se algo acontecesse com ela, as evidências ficariam protegidas para alguém que pudesse usá-las quando chegasse o momento certo. Era exatamente o que estava acontecendo. O momento certo havia chegado. Voltaram para São Paulo com uma mala cheia de evidências. Mas em vez de ir diretamente às autoridades, Vicente teve uma ideia melhor. Ligou para alguns jornalistas investigativos, com quem havia trabalhado, montou uma operação coordenada para expor Josué em múltiplas frentes simultaneamente. Na manhã de quarta-feira, 2 horas antes do prazo dado por Josué, as manchetes explodiram. Líder religioso acusado de tráfico humano. Documentos revelam esquema de casamentos forçados. Polícia investiga rede de exploração sexual disfarçada de comunidade religiosa. Josué tentou sair do hotel, mas foi cercado por jornalistas. Tentou negar, mas as evidências eram esmagadoras. Tentou fugir, mas foi preso ainda no lobby do Copacabana Palace, numa operação espetacular que foi transmitida ao vivo pela televisão. Helena assistiu à prisão de Josué pela TV, ao lado de Vicente na cobertura. Quando viu o homem que havia atormentado seus pesadelos sendo colocado dentro de um carro da Polícia Federal, algemado e humilhado, sentiu algo que nunca havia experimentado. Liberdade completa. Acabou, disse Vicente, abraçando-a por trás, enquanto observavam as imagens na tela. Não, respondeu Helena, virando-se em seus braços. Agora que está começando. Eles se beijaram com a paixão de quem havia enfrentado o pior e sobrevivido. Era um beijo de vitória, de recomeço, de promessa de futuro, mas principalmente era um beijo de 2 pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é apenas sobre sentimentos bonitos, é sobre escolher ficar ao lado de alguém quando o mundo inteiro parece estar desabando. Naquela noite, pela primeira vez, Helena dormiu na cama de Vicente, e pela primeira vez em suas vidas, ambos dormiram sem pesadelos, sabendo que haviam vencido os demônios do passado e construído as bases sólidas de um futuro juntos. Mas a história de Helena e Vicente estava apenas começando. Ainda havia uma herança para ser reivindicada, uma vida para ser reconstruída e um amor para ser vivido em toda a sua intensidade. 3 meses após a prisão de Josué Mendes, Helena e Vicente enfrentavam um novo tipo de desafio: aprender a viver sem os fantasmas do passado assombrando cada momento. A cobertura 511 havia se transformado numa casa de verdade. Helena trouxe plantas para a varanda, livros novos para a biblioteca, e sua presença encheu os espaços vazios com vida e calor. Vicente havia vendido a empresa por um preço muito abaixo do valor de mercado, mas livre das dívidas morais que o atormentavam. Com o dinheiro que restou,
Criou uma fundação para ajudar mulheres que haviam escapado de situações de tráfico humano e abuso. Helena se tornou a diretora, usando sua experiência pessoal para entender as necessidades das sobreviventes de uma forma que nenhum manual ou curso poderia ensinar. Trabalho era difícil e emocionalmente desgastante. Cada mulher que procurava ajuda trazia sua própria história de horror, suas próprias cicatrizes invisíveis. Helena via reflexos de si mesma em cada olhar assustado, em cada recuo instintivo quando um homem se aproximava, em cada noite mal dormida por causa de pesadelos que insistiam em voltar. Mas era também redentor. Pela primeira vez na vida, Helena sentia que sua dor tinha servido para alguma coisa maior. Cada mulher que conseguiam ajudar a reconstruir a vida, cada menina que conseguiam salvar antes que fosse tarde demais, era uma vitória contra todos, os Josués do mundo. Vicente, por sua vez, descobriu uma vocação que nunca soube que possuía. Usou seus conhecimentos empresariais e suas conexões para montar uma rede de apoio, que incluía advogados, psicólogos, médicos e até mesmo investigadores privados dispostos a trabalhar pro bono. Transformou sua sede de poder e controle numa força para o bem. Mas nem tudo era trabalho. Eles estavam aprendendo também a ser um casal normal. Vicente ensinou Helena a dirigir e ela o ensinou a cozinhar pratos mineiros que havia aprendido com a mãe. Ele a levou para conhecer museus e teatros que ela nunca havia imaginado poder frequentar. E ela o levou para caminhadas no Ibirapuera e mercados populares, onde ele redescobriu o prazer das coisas simples. A intimidade física entre eles evoluiu lentamente, respeitando os traumas de ambos. Vicente havia desenvolvido um medo profundo de repetir os erros do passado, de ultrapassar limites sem perceber. Helena carregava anos de doutrinação sobre pureza e pecado, que não desapareciam da noite para o dia. Mas o amor e a paciência mútua foram mais fortes que qualquer ferida. A primeira vez que fizeram amor foi numa noite de setembro, quando a chuva batia suavemente contra as janelas da cobertura. Não houve pressa, não houve urgência desesperada. Foi uma descoberta mútua, uma entrega gradual, uma celebração silenciosa de dois corpos que finalmente se sentiam seguros um com o outro. Helena chorou depois, mas não de tristeza. Era um choro de liberação, de compreensão finalmente de que intimidade poderia ser algo belo e sagrado, longe da sujeira e da violência que Josué havia tentado associar a qualquer manifestação de desejo. Vicente também chorou, mas de gratitude. Helena havia lhe dado algo que ele achava ter perdido para sempre. A capacidade de confiar em si mesmo, de acreditar que era capaz de amar sem machucar, de tocar sem destruir. Foi nessa época que Helena recebeu uma ligação inesperada. Era de Márcia Santos, a mulher que havia acusado Vicente de assédio. Ela estava em Brasília, trabalhando como assessora parlamentar, e havia visto nas notícias sobre a prisão de Josué e o trabalho da fundação. "Eu preciso falar com vocês", disse Márcia pelo telefone. "Pessoalmente. É sobre o que aconteceu há 3 anos. Helena sentiu o estômago se contrair. Aquela era a conversa que ambos sabiam que um dia teria que acontecer, mas que haviam empurrado para o futuro indefinidamente. Márcia chegou a São Paulo numa quinta-feira cinzenta de outubro. Era uma mulher bonita, elegante, com ares de quem havia vencido na vida. Mas Helena, treinada por meses de trabalho com vítimas de trauma, reconheceu os sinais, a forma como ela evitava contato visual direto, como suas mãos tremiam ligeiramente quando falava, como ela se posicionava sempre perto da porta, como se precisasse de uma rota de fuga. Eles se encontraram no escritório da fundação, terreno neutro onde Helena se sentia mais confortável. Vicente estava visivelmente nervoso, mas decidido a ouvir tudo o que Márcia tinha a dizer. "Eu nunca fui estuprada por você", disse Márcia sem rodeios, olhando diretamente para Vicente. "Mas também não menti sobre ter sido abusada." A confissão pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Helena segurou a mão de Vicente, sentindo-o tensionar ao lado dela. "Eu não entendo", disse Vicente.
Márcia respirou fundo antes de continuar. Você se lembra de como eu era quando comecei a trabalhar na empresa? Jovem, inexperiente, desesperada por aprovação? Vicente assentiu. O que você não sabia é que eu vinha de um relacionamento abusivo. Meu ex-namorado me controlava completamente. Me isolava de amigos e família. Me convencia de que eu não valia nada sem ele. Quando consegui me libertar e consegui o emprego na sua empresa, eu estava completamente destruída emocionalmente. Helena começou a entender onde a história estava indo. Você foi gentil comigo, continuou Márcia. Mais gentil do que qualquer homem havia sido. E eu interpretei essa gentileza como interesse romântico. Comecei a fantasiar sobre você, a imaginar que tínhamos uma conexão especial. Vicente fechou os olhos, lembrando-se vagamente de conversas que na época havia considerado apenas profissionais, mas que Márcia poderia ter interpretado diferentemente. Quando você começou a beber mais, a tomar aqueles remédios para a ansiedade, eu aproveitei, confessou Márcia, a voz embargada pela culpa. Você ficava confuso, desorientado. Eu ia ao seu escritório depois do expediente. Trazia bebida, ficava perto quando você estava vulnerável. Márcia, disse Vicente, mas ela o interrompeu. Deixe-me terminar, por favor. Eu me convenci de que você queria aquilo tanto quanto. Quando você estava alcoolizado, eu iniciava contato físico. Beijava você, tocava você. E você reagia porque é humano, porque estava confuso pelos remédios e pelo álcool. Helena sentiu náusea subindo pela garganta. Vicente estava pálido como papel. Na manhã seguinte você nunca se lembrava direito do que havia acontecido, continuou Márcia. E eu deixava pistas, sugeria coisas, fazia você acreditar que havia sido mais consensual do que realmente foi. Por que você fez isso? Perguntou Helena, tentando manter a voz neutro. Porque eu estava doente, respondeu Márcia, lágrimas começando a escorrer. Porque havia sido abusada durante tanto tempo que não sabia mais distinguir entre amor e manipulação. Porque achei que se conseguisse fazer você se apaixonar por mim, eu finalmente me sentiria valiosa. Vicente levantou-se e caminhou até a janela, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Quando você começou a se afastar, quando percebi que estava perdendo você, eu entrei em pânico, disse Márcia. Fiz a acusação porque estava desesperada. Achei que se você pensasse que havia me machucado, tentaria compensar ficando comigo. E quando isso não funcionou? Perguntou Helena. Quando vocês pagaram o acordo e eu fui embora, percebi o que havia feito, disse Márcia. Procurei terapia, comecei a entender meus próprios traumas. Foram anos de trabalho para admitir que eu havia sido a abusadora naquela situação. Vicente se virou para ela. Por que você está contando isso agora? Porque Josué me procurou há 6 meses, respondeu Márcia. Ofereceu dinheiro para eu mentir sobre você, para corroborar uma versão distorcida dos fatos. Disse que você estava corrompendo uma menina inocente e que precisava ser parado. Helena sentiu raiva queimar em seu peito. Mesmo da prisão, Josué havia tentado manipular suas vidas. Eu recusei, disse Márcia. E quando vi o trabalho que vocês estão fazendo, quando vi quantas mulheres vocês já ajudaram, soube que precisava contar a verdade. Vicente, eu te devo um pedido de desculpas que nunca vai ser suficiente. Vicente voltou e se sentou, olhando para Márcia com uma mistura de alívio, raiva e tristeza. Você destruiu 3 anos da minha vida, disse ele. Me fez duvidar de mim mesmo. Me fez ter medo dos meus próprios impulsos. Eu sei, disse Márcia, e vou viver com isso pelo resto da vida. Helena olhou para as 2 pessoas à sua frente. Um homem que havia sido vítima de manipulação e uma mulher que havia sido vítima de abuso, que se tornou abusadora. Viu como o trauma passava de pessoa para pessoa, criando ciclos de dor que pareciam infinitos. Márcia, disse Helena finalmente, você já procurou ajuda profissional? Sim, respondeu Márcia. Faço terapia há 3 anos. Estou muito melhor. Mas ainda tenho um longo caminho pela frente. Helena assentiu. Nosso trabalho aqui não é apenas com vítimas diretas de tráfico. É com qualquer pessoa que foi machucada por esses ciclos de abuso. Se você quiser, temos profissionais que podem te ajudar.
Márcia olhou para Helena com surpresa e gratidão. Depois de tudo que fiz, você me ofereceria ajuda? Porque foi isso que me ensinaram, respondeu Helena. Que cura só vem quando quebramos os ciclos, quando escolhemos amor em vez de vingança. Vicente olhou para Helena com admiração renovada. Ela havia pegado a situação mais dolorosa de seu relacionamento e a transformado numa oportunidade de cura para todos os envolvidos. Naquela noite, depois que Márcia foi embora com promessa de voltar para começar terapia na fundação, Helena e Vicente conversaram até o amanhecer. Falaram sobre perdão, sobre como o trauma se perpetuava, sobre como o amor verdadeiro podia ser uma força de cura mesmo nas situações mais complicadas. Eu te amo, disse Vicente, segurando o rosto de Helena entre as mãos. Por tudo que você é, por tudo que me ensina, por me fazer querer ser um homem melhor a cada dia. Eu também te amo, respondeu Helena. Não apesar de suas feridas, mas incluindo elas, porque elas fazem parte de quem você é, e eu amo quem você é. Faltava apenas uma peça para completar o quebra-cabeças de suas vidas. E essa peça viria na forma de uma pergunta que Vicente faria numa manhã ensolarada de dezembro, ajoelhado no jardim da cobertura, com um anel simples nas mãos e lágrimas nos olhos. A proposta aconteceu numa manhã de dezembro, quando São Paulo acordou coberta por uma neblina dourada, que fazia a cidade parecer um sonho. Helena estava no jardim da cobertura, regando os jasmins que havia plantado junto às janelas quando Vicente se aproximou por trás, silenciosamente. Helena, disse ele, e havia algo na voz dele que a fez se virar imediatamente. Vicente estava ajoelhado, com um anel simples de ouro branco nas mãos trêmulas. Não era um anel, caro ou ostensivo, mas havia uma pedra pequena que brilhava como uma lágrima cristalizada sob a luz da manhã. Eu sei que nosso começo não foi tradicional, disse ele, a voz embargada pela emoção. Eu sei que viemos de mundos diferentes, que carregamos cicatrizes que talvez nunca desapareçam completamente. Mas também sei que encontrei em você algo que achei que era impossível. Um amor que cura em vez de machucar, que fortalece em vez de destruir. Helena deixou o regador cair, as mãos indo instintivamente para o coração que batia descompassado. Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que gentileza não é ingenuidade, que é possível construir algo belo. Sobre as ruínas do que fomos, continuou Vicente, me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre possuir, mas sobre libertar. Não é sobre completar alguém, mas sobre escolher crescer junto. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, mas eram lágrimas de felicidade pura. Helena Silva, você quer se casar comigo? Perguntou Vicente. Quer construir uma família comigo? Quer envelhecer ao meu lado curando o mundo uma pessoa de cada vez? A resposta de Helena veio não em palavras, mas numa corrida que a levou direto aos braços dele. Beijaram-se ali, no jardim suspenso da cobertura, com a cidade inteira espalhada aos seus pés como uma promessa de futuro infinito. Sim, sussurrou Helena entre beijos. Sim, sim, 1000 vezes sim. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia pequena, mas significativa. Helena usou o vestido simples que havia escolhido sozinha, sem a pressão de padrões impostos por outros. Vicente usou um terno escuro, mas trazia no bolso a mesma chave enferrujada que Helena havia carregado por anos, agora transformada num símbolo de todas as portas que haviam aberto juntos. A cerimônia foi celebrada no jardim da casa em Tiradentes, que Helena havia herdado. Da avó, eles haviam reformado o lugar com carinho, transformando-o numa casa de repouso para mulheres, em processo de recuperação. O jardim, antes tomado pelo mato, agora florescia com rosas, jasmins e todas as flores que Helena havia aprendido a amar. Os convidados eram poucos, mas especiais. Márcia estava lá, já integrada ao trabalho da fundação, ajudando outras mulheres que, como ela, haviam se perdido nos labirintos do trauma. Algumas das mulheres que Helena e Vicente haviam ajudado também estavam presentes, testemunhando que era possível, sim, reconstruir uma vida sobre as cinzas do passado.
A cerimônia foi oficiada por uma juíza de paz, que também era sobrevivente de violência doméstica. Quando ela perguntou pelos votos, Helena e Vicente haviam preparado palavras próprias. Vicente, disse Helena, segurando as mãos dele entre as suas. Você me encontrou num momento em que eu estava quebrada, mas não tentou me consertar. Embora fez disso, me ajudou a descobrir que as rachaduras eram exatamente os lugares por onde a luz podia entrar. Prometo amar você não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis. Prometo ser sua parceira na cura, sua cúmplice na transformação do mundo, sua companheira de vida em todas as aventuras que ainda virão. Helena, respondeu Vicente, a voz firme apesar das lágrimas. Você me ensinou que força não vem de nunca cair, mas de sempre se levantar. Que coragem não é ausência de medo, mas amor maior que o medo. Prometo proteger sua liberdade como protejo minha própria vida. Prometo crescer ao seu lado, aprender com você, construir com você, um legado de amor que vai muito além de nós dois. Quando se beijaram como marido e mulher, os convidados não aplaudiram. Choraram, porque todos ali sabiam o preço que aquele amor havia custado. Quantas batalhas haviam sido travadas para que aquele momento fosse possível. A festa foi simples, com música ao vivo tocada por um violonista que havia conhecido na fundação. Ex-dependente químico que encontrara na música uma forma de canalizar sua dor em beleza. Helena dançou com Vicente no jardim sob as estrelas, e pela primeira vez desde que podia se lembrar, sentiu-se completa. 2 anos depois, Vicente e Helena receberam uma ligação que mudaria suas vidas mais uma vez. Era do Ministério Público, informando que o caso contra Josué havia resultado numa condenação de 25 anos de prisão. Mais importante ainda, as investigações haviam desmantelado uma rede nacional de tráfico humano, resultando na libertação de mais de 200 mulheres e meninas. Está acabado, disse Helena, desligando o telefone. Realmente acabado. Mas Vicente sorriu apontando para a barriga ligeiramente arredondada de Helena. Não, disse ele. Agora que está realmente começando. Helena estava grávida de 4 meses. Uma menina, descobriram depois. Eles decidiram chamar de Maria, em homenagem à avó que havia deixado as chaves para a liberdade. A fundação havia crescido além de seus sonhos mais otimistas. Agora, tinham escritórios em 5 estados, uma equipe de 50 pessoas e haviam ajudado mais de 1000 mulheres a reconstruírem suas vidas. Vicente havia descoberto uma vocação para a advocacia social, cursando direito aos 45 anos, para melhor entender como usar a lei como instrumento de justiça. Helena havia se tornado uma palestrante reconhecida, contando sua história em universidades, conferências e eventos corporativos. Sempre terminava suas palestras com a mesma frase: o amor não é o que acontece quando tudo está perfeito. O amor é o que escolhemos quando tudo parece impossível. 5 anos após o casamento, eles tiveram mais 2 filhos, gêmeos que herdaram os olhos escuros do pai e a determinação silenciosa da mãe. A cobertura 511 havia sido transformada num lar verdadeiro, cheio de risadas de criança, cheiro de comida caseira e o som constante do piano que Helena tocava todas as manhãs. Vicente nunca recuperou completamente a riqueza que havia tido antes, mas descobriu que não precisava dela. A riqueza real estava nas manhãs preguiçosas com Helena, nas histórias que contava para os filhos antes de dormir, no trabalho que fazia a diferença na vida de pessoas reais. Helena nunca perdeu completamente o medo. Algumas cicatrizes são profundas demais para desaparecer por completo. Mas aprendeu que coragem não é ausência de medo, é amor maior que o medo. E seu amor por Vicente, pelos filhos, pela vida que haviam construído juntos, era infinitamente maior que qualquer sombra do passado. Numa noite de inverno, 10 anos, depois de se conhecerem, Helena e Vicente estavam na varanda da cobertura, observando a cidade que brilhava lá embaixo. As crianças dormiam nos quartos, a casa respirava paz, e o futuro se estendia à frente deles cheio de possibilidades. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Helena, aninhando-se nos braços dele. Vicente pensou por um momento.
Me arrependo de ter demorado tanto para encontrar você, disse finalmente. Me arrependo de todos os anos que vivi sem saber o que era amar de verdade. E eu me arrependo de ter fugido por tanto tempo, disse Helena, de ter achado que não merecia ser amada. Mas não mudaria nada do que passamos para chegar até aqui, disse Vicente. Nem eu, concordou Helena. Porque tudo, a dor, o medo, os erros, as lágrimas, tudo fez parte do caminho que nos trouxe até este momento. Eles ficaram em silêncio, contemplando a cidade que havia sido testemunha de sua história. Lá embaixo, em apartamentos e casas espalhados por toda São Paulo, havia outras Helenas encontrando suas chaves para a liberdade, outros Vicentes aprendendo que vulnerabilidade pode ser força, outras histórias de amor nascendo das cinzas, do trauma. Helena tocou a pequena chave que ainda usava no pescoço, não mais enferrujada, mas polida pelo tempo e pelo carinho. Havia se tornado símbolo de todas as portas que eles haviam aberto juntos. A porta para a verdade, a porta para a cura, a porta para o perdão, a porta para um amor que transformava em vez de destruir. Te amo, disse ela, as palavras carregando o peso de todos os anos, todas as lágrimas, todas as vitórias que haviam compartilhado. Te amo também, respondeu Vicente, para sempre. E na cidade que continuava pulsando lá embaixo, duas pessoas que haviam encontrado uma na outra a redenção que nem sabiam que procuravam, escreviam